Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Eduardo, sejam bem-vindos a mais um Time Warp. Hoje eu estou muito feliz porque eu vou falar sobre um episódio genial da minha querida, da minha amada Deep Space Nine. Vamos ver por que esse episódio é tão bom assim? Tá no ar mais um Time Warp. Eu não sei como funciona com vocês, mas minhas preferências em Star Trek elas são dinâmicas, ou seja, meus personagens, episódios, filmes e séries favoritos costumam mudar com o passar do tempo. Atualmente, o meu filme favorito, para vocês terem uma ideia, é o 5, né, do elenco original, A Fronteira Final, aquele filme que os trekkers amam odiar, do Cyborg. Já em relação ao elenco da nova geração, meu filme favorito hoje em dia é o Nemesis, mesmo com aquela morte idiota do Data no final. E a mesma coisa acontece com as séries. A minha série favorita já foi TNG. Hoje em dia a minha série favorita é Deep Space Nine. Então eu vou falar sobre um episódio que está fazendo 26 anos hoje. Ele foi ao ar pela primeira vez em 31 de janeiro de 1993. É um episódio da primeira temporada, o 6º episódio, que se chama Captive Pursuit, ou seja, caça e caçador. E ele é um episódio que, seguindo a boa e velha tradição de Star Trek de falar sobre a realidade, de fazer crítica social, ele trata basicamente sobre ideologia e dominação de classe. E isso vai ficar bem claro ao longo do episódio. Em primeiro lugar, então, como ele trata de ideologia, a gente tem que saber o seguinte: ideologia tem duas concepções básicas. Uma neutra, que diz que a ideologia é apenas uma visão de mundo, um sistema de crenças, e a segunda concepção mais importante, que é a concepção crítica, que vai dizer que a ideologia, na verdade, ela mascara a realidade, ela encobre a verdadeira natureza das relações sociais, ou seja, ela serve então para legitimar a dominação de uma classe sobre outra, ou então de um gênero sobre o outro, de uma raça sobre outra, fazendo com que o dominado não perceba, né, a natureza social dessa dominação, que ele veja isso como algo natural, e assim ele não faz nada para transformar essa realidade. Então por isso vale sempre a gente lembrar que a ideologia dominante é sempre a ideologia da classe dominante. E isso a gente vê nesse episódio, nesse episódio que é centrado no Chief O'Brien, o nosso querido working class hero, né, engenheiro com a sua maletinha aqui, que vai ter o seu protagonismo nesse episódio. Aliás, todos os episódios que são centrados no O'Brien, né, até tem uma categoria para isso, que é O'Brien Must Suffer, né, O'Brien deve sofrer. Os episódios centrados nele geralmente são muito legais. São alguns dos meus episódios que eu mais gosto em toda a história de Star Trek. Nesse episódio, então, o Chief O'Brien está no centro. O que acontece? Chega o primeiro visitante do quadrante Gama no quadrante Alpha. Atravessa o wormhole, chega ali na estação. A nave desse visitante, né, desse tripulante, é um só, está avariada. A tripulação da estação consegue estabilizar a nave, atraca ela na estação, e o Chief O'Brien fica responsável por fazer os reparos na nave. Lá dentro ele conhece o Tosk, que é o tripulante, né, um alienígena que se apresenta como Tosk. Em primeiro momento ele não sabe dizer se Tosk é o nome dele ou a espécie a qual ele pertence. Chief O'Brien, então, fazendo esses reparos, se torna muito amigo do Tosk. Só que o Tosk está escondendo alguma coisa. Isso fica muito claro, porque a nave, na verdade, foi atingida por um disparo, e ele sonega essa informação. Ele diz que não houve nada disso, ele dá uma desculpa qualquer para a avaria da nave. Então o Cisco, né, encarrega o O'Brien de ficar junto ao Tosk e descobrir quais os verdadeiros motivos por ele estar ali no quadrante Alpha. Bom, ao longo do episódio vai se estabelecendo essa amizade entre os dois, mas o Tosk apresenta um comportamento estranho. Ele tenta descobrir onde é que fica o depósito de armas da estação. E aí a gente já fica meio cabreiro, não é? Ué, por que ele quer armas? Do que ele está fugindo? O que ele vai fazer? Quem ele vai atacar? De quem ele vai se defender? A gente descobre isso quando chegam na estação uns caras chamados Hunters. Eles atacam a estação, se teletransportam para dentro da estação com o objetivo de caçar o Tosk, que está preso na cadeia da estação pelo Odo, porque ele tentou acessar, né, o sistema para descobrir onde estavam as armas. Então ele é preso, e aí esses Hunters atacam lá os tripulantes da estação, conseguem chegar até a cadeia, e aí querem levar o Tosk embora. Então a gente descobre nesse momento que o Tosk é uma espécie que serve única e exclusivamente
para ser caçada pelos Hunters. E o Tosk ele aceita isso naturalmente, como se fosse uma coisa natural. Ele não contesta isso em nenhum momento. Então é até muito significativo que ele sempre fala I am Tosk, eu sou o Tosk. Ou seja, ele considera da sua essência ser caçado pelos Hunters. Só que não é bem assim. É a questão da ideologia que eu falei antes, né? A ideologia da classe dominante nessa sociedade mostrada, que são os Hunters, faz com que o Tosk, que é a classe dominada, pense como eles e aceite como natural ser caçado por eles. Ou seja, é uma construção social que é naturalizada e faz com que os Tosks, né, não se revoltem contra essa tirania e continuem eternamente sendo caçados pelos Hunters, né, reproduzindo essa dinâmica social. O que acontece? Ao perceber isso, a Federação oferece asilo, né, para o Tosk, só que ele não aceita, justamente por estar completamente imerso nessa ideologia. Ele se considera como ter o seu destino, que é imutável, ser caçado. E ele quer seguir sendo perseguido e caçado pelos Hunters por todo o quadrante. Bom, assim, né, fica estabelecido então que não, ele vai voltar com eles, vai ser preso, só que daí entra um problema a mais. Os Tosks não podem ser caçados vivos, né? Eles têm que morrer durante a caçada, porque se ele for capturado vivo, ele é levado até o planeta natal deles e exposto, né, publicamente para ser humilhado eternamente até o fim da sua vida. Até o exemplo que o Hunter dá, né, você vai ser preso lá, vai ficar exposto publicamente para as crianças jogarem restos de comida em vocês, ou seja, uma humilhação eterna. Mas mesmo assim o Tosk considera normal se sujeitar a isso por causa da sua ideologia. Enfim, o que o O'Brien vai fazer? Ele não aceita isso, né, já que o Tosk não quis o asilo da Federação, então ele vai intervir para que o Tosk seja... ele ajuda o Tosk a ser libertado, né, a enfrentar os caçadores, conseguir uma arma e continuar a sua caçada, continuar sendo caçado, que é nisso que ele acredita, a sua ideologia, né? Faz parte da sua compreensão de mundo. Enfim, é um episódio muito bom. Aí o Tosk consegue fugir no final, continua sendo caçado. É um episódio que aborda de maneira genial essa relação de dominação de uma classe sobre outra, né, dos Hunters sobre os Tosks, e mostra como é difícil quem está imerso numa ideologia sair dessa ideologia e aceitar que as coisas não são eternamente assim, que elas podem ser transformadas. No caso, o Tosk não conseguiu perceber isso e continua sendo caçado eternamente pelos Hunters. Um filme que fala sobre ideologia também é Matrix, né? Que é um filme que aborda muito essa questão da ideologia, a dificuldade que a pessoa tem de quebrar essa barreira, sair dessa caixa, né, desse aquário que é a ideologia, como o peixe dentro do aquário, que ele enxerga ali o mundo ao redor, mas ele não consegue sair. Então, vale muito a pena também assistir esse episódio, né, em comemoração aos seus 26 anos, e também assistir Matrix, que fala sobre o mesmo tema. Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, deem um like, compartilhem, façam comentários e a gente se vê no próximo Time Warp. Sem esquecer que agora, na próxima sexta, com um novo episódio de Star Trek Discovery, na sexta-noite eu já vou fazer o meu vídeo comentando os principais aspectos do terceiro episódio da segunda temporada. Uma vida longa e próspera a todos. Tchau!